Boa tarde, mulheres extraordinárias. Cadê o ânimo de todo mundo aí? Fisicamente já estamos todos preenchidos, saciados, né? Mas ainda tem muito espaço para o que a gente ainda vai viver aqui. Concordam comigo? É um momento muito especial esse que estamos vivendo aqui, principalmente para mim. Desde ontem, eu me peguei pensando qual era a Bruna de 1 ano atrás na conferência do ano passado. E ter visto o que Deus tem feito na minha vida é lindo. É com muito temor que eu estou aqui em cima do altar hoje, podendo participar desse momento. Mas me fez pensar em como o legado que os meus pais já começaram a deixar foi o que fez diferença na minha vida. Durante muito tempo, a minha mãe incansavelmente dobrou os joelhos dela pedindo para que eu viesse para Cristo. E hoje ela pode viver isso, me vendo aqui em cima do altar. Então o que eu tenho para dizer para vocês, mulheres, talvez o legado que vocês estejam começando hoje vai demorar um tempo para vocês verem o resultado. Talvez em vida vocês não vão ver. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é: não desistam. A geração de vocês precisa de um legado firme, de um legado que vai ter a presença do Espírito Santo. Agora nós teremos um momento muito especial para dar uma sacudida. Acho que o pessoal talvez está um pouquinho cansado, com sono ou não? Não. Mas agora nós teremos o nosso queridinho podcast Mulheres Extraordinárias ao vivo. Uhul! Mas é claro que eu não posso fazer isso sozinha. Então eu tenho um time maravilhoso de mulheres que eu convido para poder virem participar comigo. Eu gostaria de convidar aqui para cima a pastora Cris Tesma, mãe, pastora, esposa. Vem para cá, Cris, eu tenho certeza que você tem muito a nos ensinar aqui. Pastora Helena Tanuri, gostaria de convidá-la para poder subir aqui conosco. Também mãe, também esposa, agora recentemente avó. Uma mulher com a presença firme do Espírito Santo, que onde passa a gente sente. Karina Bach, vem para cá. Acabamos de escutar esse testemunho de vida maravilhoso que ele possa servir de muita inspiração para todas nós. Suiane, a dona de uma voz que não precisa mais dizer nada. Também mãe, também esposa, uma ministra de louvor, sensacional. E claro, a nossa querida pastora Cimeia Franca. A nossa líder maravilhosa desse grupo de mulheres extraordinárias que tem feito a diferença na vida de tantas mulheres. Primeiramente, eu queria agradecer a cada uma de vocês pela disponibilidade. É um prazer imenso tê-las aqui com a gente. Eu acho que esse tema, ele tem mexido com a gente, né, desde domingo passado, que foi quando o pastor Larry Tyrrells começou a pregar sobre esse tema. E eu espero que cada uma de vocês já esteja sendo um pouco impactada. Ainda temos muito para viver nesse momento. A nossa conferência só acaba amanhã no final do dia. Então aproveitem cada minuto, mulheres. Isso que nós estamos vivendo aqui é um tempo muito precioso. Nós precisamos agradecer muito a Deus por isso que nós estamos vivendo. Tão poucas pessoas têm o privilégio de viver o que nós estamos vivendo. Então que possamos ser gratos a esse momento. Vamos orar para começarmos? Amém. Senhor Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu engrandeço o teu nome, Senhor. Eu agradeço, Senhor, a possibilidade que o Senhor nos dá diariamente de estarmos vivos, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de louvar e adorar o seu nome com liberdade, Senhor. Porque há um tempo atrás o véu foi rasgado e hoje temos acesso direto a Ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado em pé. Cada uma dessas mulheres que estão aqui, eu não sei em que condições elas chegaram aqui, mas eu sei a condição que elas vão sair daqui, em o nome de Jesus, mulheres impactadas e prontas para deixar um legado maravilhoso para as próximas gerações. Pai, nos abençoe neste momento, Senhor, nos dê capacidade de ouvir, capacidade de aprender tudo que essas mulheres têm para nos ensinar. Nos abençoe, nos guarde, nos dê uma tarde maravilhosa na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Eu quero começar, claro, a gente não pode fugir do tema, né? Então o tema continua sendo legado. Helena,
Você tem inspirado muitas mulheres ao longo desses anos. Você tem impactado a vida de muitas pessoas. E especificamente de mulheres, eu acredito. Claro que os homens também são impactados pelo trabalho que você faz. Agora, inclusive, você tem um curso específico para casais. E eu queria entender com você, dentro desse aspecto que você trabalha, de que maneira você acredita que esses ensinamentos eles podem transformar não só uma vida, mas a vida de uma família e as próximas gerações? A palavra de Deus é suficiente, né? Então, eu tenho despertado, principalmente, acho que nos 2 últimos anos, eu tenho batido muito nessa tecla. Porque, por exemplo, quando um pastor vai receber um casal com problemas no seu gabinete, normalmente escuta um, escuta outro, e as queixas, e os pastores às vezes tentam resolver o problema, mas o que está errado não está no fruto, está na raiz. E aí, quando a gente vai ver no fundo de tudo, está uma vida não cristã. As pessoas frequentam igrejas, mas eles não nasceram de novo. Não vivem realmente a experiência. Não conhecem a palavra. Então, eu acredito que nesses 2 últimos anos, sobretudo, eu tenho enfatizado isso, a necessidade de nós conhecermos as Escrituras Sagradas, de nós estudarmos a Bíblia, e não apenas lermos a Bíblia numa leitura devocional. Embora a leitura devocional seja maravilhosa, ela é inspiradora, mas normalmente quando você vai na Bíblia, no seu devocional, você vai buscando na palavra de Deus uma palavra para você, uma resposta, como a Karina falou para a gente aqui hoje, né? É isso mesmo, né? A gente vai ali buscando uma resposta e tal. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai aprender o que Deus quer falar. Os fundamentos, né? Os fundamentos. Então, o que o texto quer falar, né? Em que contexto aquele texto foi escrito? Para quem o Senhor estava falando? E como isso pode me atingir aqui hoje, no século 21, né? E isso te dá uma estrutura maior para você entender o caráter de Deus, os atributos de Deus, e como Ele quer que você interaja com Ele como filha, né? Como filhos, homens e mulheres. E isso vai permear todos os nossos outros relacionamentos. Se eu tenho um relacionamento com Deus, isso vai influenciar o horizontal. Primeiro o vertical, depois o horizontal. Não é à toa que isso é uma cruz, né? É verdade. Então, eu acredito que o principal que eu posso deixar para essa geração é despertar as pessoas para que elas conheçam a Deus. Não apenas a religião, mas conheçam a Deus. Tenham intimidade, né? Tenham intimidade com Deus. E através disso, todos os nossos outros relacionamentos serão moderados. É o que eu acredito. Muito obrigada, Helena. Karina, você tem uma história inspiradora de transformação e fé. Nós podemos escutar um pouquinho do seu testemunho agora. Como a sua jornada de criação do seu filho e da sua família, como você vem construindo o legado de valores cristãos na vida pessoal do seu ministério? Como você enxerga isso no seu ministério atualmente? Olha, eu falo que, primeiramente, a gente fala sobre amor, né? O mundo prega sobre amor, mas o amor que não é um amor bíblico. Eu quero falar sobre o amor bíblico, que o maior amor que a gente pode ter por alguém, a maior demonstração de amor que a gente pode ter, não só para os nossos familiares, mas para a humanidade, é levarmos a palavra de Deus, é levar aquilo que pode realmente fazer transformação, cura, direção. E é incrível que eu falo que mesmo eu sou fruto do amor. Eu encontrei a Jesus, o amor genuíno, o amor da família, ele vai te levar em algum momento aos pés de Jesus, porque eu só orei pela vida do meu pai, eu só encontrei Jesus por reconhecer tanto amor que meu pai um dia me deu. Repare que como o amor de verdade, ele vai sempre te levar a Jesus. Então eu encontrei a Jesus, a minha fé, através do reconhecimento desse amor, de desejar salvar aquele amor. E o meu amor por Jesus alcançou também toda a minha família. Amém. Então, não tem como a gente caminhar com
amor de verdade sem encontrar a Jesus, sem encontrar o sentido da vida. E depois que a gente compreende isso, faz parte da nossa missão levar isso àqueles que a gente convive primeiramente. Primeiramente quem está ao nosso redor. Hoje vocês ouviram um pouco, né, do testemunho não só meu, mas que engloba o meu pai, a minha mãe, o meu filho. Eu tenho muitos testemunhos de amigos e amigas também que hoje se batizaram, pessoas que eram do meio da televisão, que andavam atrás das câmeras e na frente, que hoje já são batizados no Espírito Santo, batizados nas águas, Aleluia. já dando testemunho. Então a gente realmente não deve temer testemunhar aquilo que a gente vive, porque a gente vai deixar, esse é o nosso legado, não só na nossa casa, mas por onde a gente andar. Hoje eu também ouvi, né, de uma pessoa que estava aí, ela falou: eu sinto que eu tenho um chamado para isso, eu vim do mundo, né, artístico, fazendo shows, mas eu tenho às vezes vergonha de falar e ser julgada, de falar, ela está muito crente demais. Eu falo, mas esse é o único caminho. Então o nosso maior amor pelas pessoas deve ser tão grande que a gente tem que levar aquilo que vai fazer diferença. Não adianta a gente fazer de conta que a gente não é crente e desejar e falar, eu amo aquela pessoa, eu amo a humanidade, eu quero ver um mundo melhor. Quem deseja ver um mundo melhor, quem deseja ver transformação, seja no filho ou na família, tem que usar a palavra de Deus. Mas para usá-la com convicção, você tem que experimentar. Então a gente tem que experimentar e levar. E ela vai transformar, não tem como. O meu filho eu faço de forma tão natural, as pessoas acham tão difícil às vezes educar uma criança nos caminhos do Senhor. E como que eu faço? Eu não sei quem tem filhos pequenos aqui, essa é uma grande dica, porque eu englobei os assuntos bíblicos, a palavra de Deus, toda a história bíblica, no dia a dia, no cotidiano do meu filho. Meu filho gosta muito de quebra-cabeça. Eu comprei quebra-cabeça bíblico. O Arca de Noé para montar, né? Vamos montar o nascimento de Jesus e tal. E vou contando, ele gosta de Lego, vamos construir a cidade, vamos fazer de conta que aqui é Jerusalém. E vou contando e vou englobando no cotidiano do meu filho. A minha primeira viagem para Jerusalém, eu fiz questão de levar o meu filho, apesar de muitas pessoas falarem, não é coisa de criança, melhor não levar, vai dar trabalho. Hoje a viagem preferida do meu filho não é Disney, é Jerusalém. Amém. Meu filho conhece mais a Bíblia do que muita gente que está na igreja há muito tempo. Por quê? Ele vê desenhos bíblicos o tempo todo. Os heróis para ele não é o Superman, não é são os heróis da Bíblia. Então, mas é porque ele também vê você fazendo, né? Ele vê eu fazendo, o amor que eu tenho por isso, mas é também intencional da minha parte, né? Então eu falo das Escrituras o tempo inteiro. Eu falo, filho, não joga papel aqui. Eu falo, olha, a gente tem que manter tudo limpinho, no reino de Deus tudo é organizado, tudo é limpinho. Eu vou fazendo assim, sabe? De forma natural, sem lúdica. Pressão. E ele começa a reproduzir isso. Eu vejo a reprodução dele em tudo. Ele tem um discernimento para o mundo espiritual, um discernimento das situações, até lugares que às vezes a gente entra. E a gente foi fazer um passeio. E na nossa casa a gente não ouve outras músicas, né? Que não sejam músicas que glorifiquem ao Senhor. Mas às vezes a gente vai no restaurante, vai a algum lugar que está tocando. E às vezes eu entro. Eu sinto uma pressão espiritual, né? Eu tenho uma grande sensibilidade auditiva também. E eu já percebo nele. Ele olha para mim e fala, mamãe, essa música não tá boa, né? Ele já fala assim. Então a gente percebe que é um treinamento. E é a nossa missão como mãe, como pai. Essa é a nossa maior missão. Então, por mais que a gente queira que eles vivenciem, experimentem tudo, mas se desde pequenininho a gente já for mostrar
para ele, já for direcionar, cada um na sua idade, com o seu, né, palavreado, com o seu estilo, com ele, com Lego, com quebra-cabeça, com brincadeiras, para quem tem filho jovem, né, englobar ele na igreja é muito importante. O meu filho, ele gosta de ficar ouvindo o pastor falar, ele não fica só no ministério infantil, ele fica também, mas ele ama ouvir o pastor falar, ele se interessa, ele tem interesse, ele fala, mamãe, o que é graça, o que é coisa assim, o que é bênção, coisas que às vezes ele tem dúvida, ele vem e pergunta, ele quer entender, ele às vezes vê alguém comentando uma história, no dia a dia, assim, ele fala, não, mas não eram tantos profetas, era muito menos, era tanto, ele tem os números na cabeça. Mas é interessante que a gente pega aqui um link com o que a Helena falou. Se a gente não tem o conhecimento da palavra, como que a gente responde para o nosso filho? Então, como é importante realmente a gente ter o conhecimento para poder, na hora que vier um tipo de questionamento desse, a gente tenha uma pauta para onde nos guiar para responder realmente. Sim, e se eu não sei, porque a gente às vezes não sabe tudo mesmo, é normal, eu vou procurar junto com ele, ele faz pergunta, mamãe, mas onde estava Deus nesse momento de tal história? Eu falo, filho, boa pergunta, vamos pesquisar, é agora, eu falo como se fosse uma missão, é Indiana Jones da Bíblia, assim, sabe? E daí nós vamos juntos buscar, vamos ver um vídeo sobre isso, um superbook, a gente ama ver superbook, já vimos 500 vezes, então conta as histórias bíblicas de uma maneira didática, mas muito interativa. Quem não conhece, assista, tem em português, em inglês, em espanhol, superbook no YouTube, é americano, enfim, mas é incrível para as crianças como atrai e traz também para o dia a dia também. Então eu tenho essa curiosidade junto dele também, e englobo ele em tudo que se refere, como eu disse, foi para Israel, acompanhou quando eu fui gravar um documentário lá, e eu englobava ele nas histórias, apesar de eu nunca expor ele, porque é um cuidado que eu tenho também hoje em dia, né? As redes sociais andam muito difíceis, o mundo é difícil, então eu guardo ele como meu tesourinho, assim, mas eu levo em tudo para que ele tenha essas experiências. E meus pais acabaram vindo através de mim, foi um ciclo diferente, mas fruto do amor deles. E Deus tem alcançado outros familiares também. E é essa a nossa missão aqui. Quem está sentindo falta de propósito, é só olhar para isso, que é propósito maior. É verdade. Né? E como é lindo realmente a gente ver que quando a gente se dedica à nossa família, quando realmente o nosso legado começa na nossa família, que é o nosso principal local que a gente precisa começar evangelizando, a gente recebe frutos, né? Você usa do seu tempo, você gasta o seu tempo com ele ensinando da Bíblia. Então ele está ao mesmo tempo estando com você, você não está simplesmente se afastando e eu estou buscando Deus, mas meu filho está lá. Não, eu vou trazer ele junto comigo, eu vou viver esse momento junto com ele, porque os nossos filhos, eles precisam de tempo com a gente, e o tempo é necessário, o tempo físico de estar perto da gente, e se a gente puder fazer isso ensinando algo da palavra de Deus, melhor ainda. Ele já sabe até guerrear no mundo espiritual, porque criança, né, menino, adora essas coisas de luta. E ele já me viu guerreando, passando nas portas, na janela. Eu falei, filho, pega a sua espadinha, vamos lá, vamos. Daí eu fui ensinando, ele foi junto. Mas olha que maneira maravilhosa, mulheres. Se vocês estão com dificuldade de começar, por onde começar, olha o tanto de ideias que a gente tem. E boto lá que ruge o leão, falo, vamos lá com o leão, filho. É isso que os seus filhos precisam, é de tempo com vocês. E é um tempo precioso, e que é mais precioso do que aprendendo sobre a palavra de Deus? Não existe. Obrigada, Karina. Suiane, essa mulher doce, com essa voz maravilhosa, que através do louvor você toca tantas vidas, né, Suiane? Eu estava conversando com a minha irmã ali, que a gente não sabe, é claro que a gente sabe, a presença do Espírito Santo, mas você abre a boca e a gente já começa a sentir a presença do Espírito Santo tão forte dentro dos ambientes. Como que você acha que o louvor pode impactar as vidas das pessoas e trazer um legado? Esse assunto de legado, levando o louvor, é muito interessante, porque eu me lembro que quando eu era pequenininha, meu pai bebia muito e a minha mãe já ia para a igreja, já era cristã.
e ela levava todo mundo. Mas meu pai, de repente, ele sumia no mundo e ninguém sabia onde ele estava. E eu me lembro de várias vezes que a minha mãe, lavando louça, ela começava a cantar: se entrares na batalha, eu contigo entrarei. E a lágrima rolava. E naquele tempo, eu não entendia muito o que estava acontecendo. Mas os anos passaram. E essa memória sempre foi muito forte, muito presente. E hoje, eu entendo que o legado que ela estava deixando para mim naquele momento era adorar em situações não favoráveis. Uau. E aí, passa o tempo. Hoje eu tenho a Ayla, de 3 anos. E a Ayla é muito perceptiva. E um dia eu, aflita em casa, desesperada, e a Ayla percebeu que não tinha alguma coisa fora do lugar. E eu chorando muito, e eu tento não chorar na frente dela, quando eu estou passando por algo. E eu chorando muito, eu fui dar banho nela. Liguei a banheira, liguei o chuveiro, coloquei ela dentro da banheira e sentei. E eu abaixei assim, comecei a chorar. E a Ayla, de repente, olha para mim e fala: mamãe, mamãe. Aí eu, peraí só um pouquinho, de cabeça baixa. Ela: mamãe, mamãe. E eu olho para ela com lágrimas nos olhos, ela começa a cantar para mim: temer porque Uau. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. E naquele momento, na verdade, eu não entendi. Mas hoje, nesses 2 dias falando sobre legado, eu entendi que o legado que a minha mãe deixou lá para trás, sobre adorar em situações não favoráveis, é o mesmo legado que eu estou passando para minha filha hoje. Amém. Ela talvez não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ela entendeu que naquele momento era necessário adorar, mesmo quando tudo parecia não favorável para a gente. E hoje é muito interessante olhar para ela, porque eu fui ministrar em uma igreja e deram um microfone para ela no final, e ela subiu comigo. E eu comecei a cantar quietinha, e ela olhava para mim: mamãe, mamãe, tirava o microfone: não é assim que faz. Essa não é você. Temer porque é assim que faz, mamãe. Então hoje É assim que eu te vejo fazendo, né, é mamãe? o que ela me vê fazendo. Então, eu acho que o maior legado que eu vejo que foi ensinado a mim e que hoje eu estou passando para ela: adorar independente de qualquer coisa, mas adorar em situações não favoráveis. Amém. E a sua mãe é ministra de louvor também? Não, Então, lá em casa ninguém canta, gente. para você ver que ela impactou a sua vida Sim. sem ter um cargo. Sim. Ela impactou a sua vida sem estar no altar. Ela impactou a sua vida dentro da sua casa. E por isso que eu volto a dizer, mulheres, é dentro do seu lar que você começa. Você não precisa ser uma figura de aparência, você não precisa estar nas redes sociais. É claro que é ótimo se a gente quiser usar nossas redes sociais para impactar a vida das pessoas, mas não é disso que você precisa. Você não precisa de um cargo específico, você não precisa de uma nomenclatura específica, você só precisa ser mãe, você precisa ser pai. E o seu legado você pode começar aí. Quando você está alinhado com os propósitos de Deus, é assim que você consegue começar a deixar o seu legado. É isso. A minha mãe orava por mim nos bastidores, quando ninguém acreditava. Eu chegava em casa, eu saí, eu me desviei por 3 anos, e eu chegava em casa, às vezes com cheiro de álcool, e eu deitava na cama, a minha mãe se levantava em oração, e ela pegava o óleo ungido dela, e ungia os meus lábios, ungia as minhas mãos e os meus pés. E eu nunca entendia porque a minha boca acordava melada. E depois de muito tempo, quando eu voltei, converti de novo, encontrei Jesus. E aí minha mãe um dia me conta: você não sabe disso, mas quando você chegava em casa bêbada, que você deitava do meu lado, eu te ungia e eu declarava que você era de Jesus. Olha o poder da oração. Então é um legado. Poder de oração.
quando a gente escuta, imponham as mãos sobre a vida dos seus filhos, orem, que nem a Helena falou ontem, né? Ele pode não estar escutando, mas ele está ouvindo, porque o que vem de Deus é o que precisa vir para dentro da pessoa, né? Ela pode não estar ali acordada e estar conversando junto com você, mas a presença do Espírito Santo está entrando no momento que ela está impondo as mãos sobre você e as palavras da boca dela que estão saindo. Então, não deixem de fazer isso. A oração tem muito poder, principalmente sobre a vida dos nossos filhos e dos nossos familiares. Muito obrigada, Suiane. Pastora Cristesma, como uma líder no ministério, que características você considera essenciais para deixar um legado de impacto no reino de Deus? Que papel a fé e a coragem desempenham na construção de um legado duradouro? Boa tarde, mulherada linda. Eu sou fruto de um legado, né? Eu sou, antes de falar do meu legado, assim, eu sou fruto de um legado. Eu sou filha de pastores, né? Meus pais, deixa eu fazer cálculo aqui na minha mente, 2018, meus pais passaram a presidência da igreja pra gente. Mas tudo fruto de... Vocês olham para mim, gente, é uma mistura de misericórdia com milagre. Porque filho de pastor, a última coisa que você quer ser na vida é pastor. Já escutamos isso, né, pastora? pastora? Filho de pastor não quer ser pastor, gente. Não. Não é, pastor? A gente corre disso, assim. E eu lembro que eu ministrei em janeiro nessa igreja, e o Senhor me lembrou de uma palavra que eu recebi quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu fui numa conferência e uma pastora profetizou na minha vida. Ela disse assim: eu te vejo pregando. Uma menina que mal sabia falar, tímida, ela disse: eu te vejo pregando e eu vejo os teus pés, Deus levando os teus pés nas nações da terra. Eu não entendi nada, porque esse era um período da minha vida, porque eu cresci sendo filha de pastor, né? Eu lembro dos meus pais, meu pai, eu lembro do peso da mão do meu pai, orando todos os dias na minha cabeça. Eu lembro que eu deitava e eu pensava, daqui a pouco vem aquela mão bem pesada. Na minha cabeça ele orava todos os dias. Hoje eu faço isso com os meus filhos, né, todos os dias. Eu lembro que chegou uma idade que meu pai falava assim: agora eu não oro mais por vocês, porque agora vocês têm que aprender a orar, né? Eu fiz isso exatamente com meu filho. Agora a mãe não ora mais, porque agora... Então eu cresci, mas ao mesmo tempo, crescer sendo filho de pastor, não sei se tem alguém aqui que, né, pode... concordar comigo, assim, a gente carrega um peso muito grande, que é viver a pregação do Pai, é viver o ministério do Pai, sendo muito visto, muito cobrado. E o meu pai, ele era um empresário na cidade, um sobrenome forte na cidade, e quando meu pai se converte, de verdade, assim. Meu pai tinha construído uma casa, com um bar dentro de casa. No dia que ele se converte mesmo, ele tem um encontro com Jesus, ele diz que passa uma noite inteira. Ele tinha viajado e comprado uísques para botar nesse bar. Ele disse, minha mãe disse, quando ele se converte, ele passa uma noite inteira jogando uísque na pia da cozinha, né? E aquele bar da casa no fim virou um nada, né? Um espaço vazio. Meu pai se converte mesmo. Meu pai era empresário, ele vai abrindo mão da vida dele para viver o ministério, e a gente foi vivendo ali muito com meu pai. Então, mas eu vivi muito isso de estar num colégio particular, por exemplo, eu entrar uma vez dentro da sala de aula e está escrito assim: nós descobrimos por que ela estuda em colégio particular. Daí o menino escreveu no quadro: é porque ela é filha de pastor. E aí eu comecei a viver essas vergonhas, e ao mesmo tempo que os meus pais tiveram um pastoreio muito saudável com a igreja, foram pais, eu vi que eu queria me esconder disso. Então eu tinha um pastoreio muito saudável, meus pais, mas eu não queria, né? Eu não queria ser vista, eu não queria ser conhecida. Uma das coisas que me incomodava muito é quando as pessoas chegavam assim: olha só, essa aqui é a filha do pastor Edinho. E na minha cabeça eu estava dizendo: eu tenho nome, né? Qual o teu nome? Eu falava: gente, eu tenho um nome. Então eu fui me afastando desse lugar, né, que Deus me queria, assim. Então, para pastorear uma igreja, eu vejo que o óbvio, que além de temor e amor, que não se pastoreia, né, não se tem discípulos sem temor e sem amor. Quando o Senhor me chamou para o pastoreio, aí é outro testemunho que eu não vou contar aqui, que é um testemunho longo, mas quando o Senhor me chamou para o pastoreio, porque daí o meu pastoreio vem, quando eu comecei a namorar com meu marido, eu olhava e dizia: meu Deus, esse rapaz tem uma cara de pastor.
que eu não sei o que vai dar. E aí, eu olhava para ele e dizia, Senhor amado, não pode, eu acho que ele tem um jeito de pastor, mas eu quero casar, né? Então eu vou casar. Então eu olhava para ele assim, eu acho que ele vai ser pastor, mas eu não quero. Eu estudei, me formei, fugi. Quando o Senhor me chamou para o pastoreio, eu falei, Senhor, eu vou pastorear com uma condição, que além do amor e temor que eu sempre vi os meus pais pastorearem, eu vou pastorear sendo de verdade, sendo muito real e muito verdadeira. Então, para mim, uma característica de deixar um legado é você ser verdadeira, porque ao mesmo tempo que eu cresci muito com meus pais pastores, eu cresci criança, como os nossos filhos hoje vêm a conferências, eu cresci assim. Então, eu também vi muita máscara, muita mentira, né? Muita família destruída nos bastidores, e no palco era... Eu achava aquilo tudo muito chocante, eu falava, não, isso... E eu, se o Senhor me quer para pastorear, eu quero ser muito de verdade. E às vezes eu estou lá na igreja, elas acham uma graça, elas falam, pastora, tu é muito real, tu é muito de verdade. E eu falo, gente, o problema bate na porta de vocês, bate no meu também. Sabe esse sangue que corre aí nas tuas veias, corre no meu também. Tem dia que eu não estou legal, tem dia que eu estou chata, né? Tem dia que eu e meu marido, a gente saiu meio atravessado. Tem dia que eu brigo com os meus filhos. Um dia eu falei numa pregação que eu tinha brigado com os meus filhos, uma falou, pastora, tu é tão doce, tu briga com os teus filhos. Eu disse, minha filha, tu briga com os teus, eu também brigo com os meus. Então, às vezes a gente, né, vai montando assim um personagem que só falta ter asa e voando. Gente, ninguém aqui voa, acreditem. Não, a gente não voa. E eu falei, Senhor, eu só pastorei com uma condição. Se eu pastorear sendo muito verdadeira, porque a nossa geração precisa de pessoas verdadeiras. De pessoas que falam, a gente também tem problema, a gente também peca, a gente também precisa de Jesus, a gente também precisa orar, ler a Bíblia, jejuar. Tudo que vocês precisam, a gente também precisa. E vamos lá, bora juntar, todo mundo no mesmo barco indo para o mesmo lugar, né? Ou para o mesmo avião indo para o mesmo lugar, enfim, né? Estamos todos juntos indo para o mesmo lugar. Então, para mim, a minha coragem no pastoreio foi esse. Amém, pastor. E que Deus continue te mantendo exatamente desse jeito. Porque nesse mundo de aparências que nós temos vivendo hoje, achar alguém de verdade é muito difícil. E que várias pessoas possam se influenciar por essa verdade. Porque é exatamente o que você disse. Todos nós temos problemas, todos nós temos dias que não são tão fáceis. E eu acredito que você ter um pastor, uma pastora que demonstre isso também torna eles muito mais acessíveis. E você tornando um pastor e uma pastora muito mais acessível, você dá liberdade para que as pessoas se aproximem de você e possam conhecer muito mais da verdade. Porque muitas vezes a gente tem aquela imagem do pastor e da pastora apenas em cima do púlpito e a gente não pode nem conversar com eles. Eles são seres intocáveis, eles são seres que não têm problema. E aí a gente muitas vezes vive nesse mundo de comparação, de que minha vida é desse jeito, a vida dele é tão perfeita, eu nem sou digno disso. Parece que exatamente. Então, que Deus permaneça você desse jeito e que mais pessoas possam se inspirar nisso, porque hoje, enquanto psicóloga, eu tenho visto muito isso, como tem feito falta pessoas reais, porque as pessoas, infelizmente, elas vivem um mundo de ilusão e elas acham que aquilo é verdade e elas ficam nessa busca incessante desse perfeito que nunca vai existir. Uma das primeiras coisas que eu falo para todos os meus pacientes, antes deles começarem a terapia, olha, eu estou aqui para te dizer, você não vai ter uma vida perfeita. Você não vai parar de ter problemas depois que você não fizer mais terapia. Mas juntos nós vamos aprender a como você vai lidar com todos os problemas que vão aparecer na sua frente. Porque a forma como você reage com o que te aparece é o que vai determinar muitas vezes o teu futuro. Então que Deus continue te abençoando. Que você continue deixando esse legado de verdade. Porque nós precisamos muito mais disso nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia. E não tenham medo de frustrar pessoas. Exatamente. A gente não pode ter medo de frustrar pessoas, assim, porque às vezes as pessoas criam uma expectativa e a gente quer suprir, não tenha... Deixa eu só contar, para acabar, uma vez uma pessoa entrou aqui no meu Instagram e ela me deixou uma mensagem linda e ela dizia assim, pastora, eu quero dizer que você é maravilhosa, que você passa uma doçura. E foi elogio em cima de elogio. Aí ela pegou e escreveu assim, porque a minha pastora não é assim. Aí eu falei, Senhor, eu preciso frustrar ela. Preciso frustrar ela. Eu falei assim, olha, minha filha, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por quê que a sua pastora não é assim? Porque eu apresento o que eu quero aqui. Agora, a sua pastora, você vê ela na vida real dela. Assim como as minhas discípulas lá na minha igreja, elas me veem sem maquiagem.
Elas me veem depois de uma viagem que eu chego super cansada, e tem domingo que às vezes eu chego super cansada na minha igreja, porque eu tô todo domingo na minha igreja. Eu não ministro domingo, então eu viajo, às vezes eu chego de madrugada, domingo eu estou na minha igreja. Às vezes eu chego sem maquiagem, de cabelo molhado, fico lá ajoelhada, choro porque estou cansada, porque na segunda-feira eu tenho que cuidar de uma igreja. E aí eu comecei a falar isso para ela, ela nunca mais conversou comigo. Mas eu falei, eu preciso frustrar ela, eu preciso dizer assim, as minhas discípulas podem dizer quem eu sou, porque elas vão me ver na TPM, elas vão me ver num dia pós-conferência que eu estou super cansada, elas vão me ver muito alegre, elas vão ver a gente de verdade, né? Então, assim, às vezes a gente também gosta, às vezes, de sustentar essa imagem, essa aparência. Eu vou dizer algo para você, não tenha medo de frustrar as pessoas, não tenha medo de falar a sua verdade, não tenha medo de confessar os seus pecados. Você não vai ser menor porque você vai lá. Eu vi que a igreja, durante muito tempo, as pessoas tinham uma aparência de santidade e elas não confessavam mais pecado. Por que não? Porque eu vou mostrar as minhas vulnerabilidades. Não, mas é isso que Jesus quer, porque se a gente não mostrar nossas vulnerabilidades, a gente não vai ser restaurada de verdade, né? Com certeza. E é muito interessante a gente pensar que a expectativa é do outro, não é nossa. E a gente viver para poder suprir as expectativas do outro é muito cansativo, é muito desgastante e coloca a gente, muitas vezes, num processo de doença. Eu um dia compartilho o meu depoimento com vocês, mas eu vivi muito isso. Eu vivia em relação às expectativas dos outros. E o que os outros iam pensar de mim, como eu ia me mostrar desse jeito. E eu literalmente adoeci. Eu literalmente fui ao fundo do poço. Mas eu entendo que Deus precisou me buscar naquele fundo do poço, então foi tudo muito providencial. Mas por quê? Porque eu vivia à base das expectativas do outro. E eu falo muito para as pessoas, a expectativa ela é do outro. É claro que nós vivemos numa sociedade onde nós precisamos ser educados, nós precisamos ter limite em todas as coisas, mas a expectativa, ela é do outro. Você não tem que suprir a expectativa de todo mundo. Muito obrigada, pastora. E agora a nossa pastora Cimeia. Pastor, o seu ministério ele é reconhecido por muita dedicação e liderança. As mulheres dessa casa já puderam escutar muitas vezes o testemunho da pastora Cimeia, até relacionado ao que a pastora Cris falou, de quanto ela lutou contra esse chamado, por ser filha de pastor também. Muitas vezes ela quis fugir disso e ela não tentou, mas Deus puxa. A gente pode tentar fugir de todas as formas, mas quando você precisa ir, Ele vai te chamar. E aquela frase ela é muito verdadeira, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Então, mulheres, não esperem ir pela dor, vamos pelo amor, que é muito mais fácil. Mas, pastora, você tem impactado uma cidade, você tem impactado um estado. Qual é o legado que você acha que você está deixando para essas mulheres que você tem liderado? Falar dessa palavra legado me arremete muito à minha infância. E eu escutando ali o que a pastora Cris estava compartilhando, eu me identifico muito com o testemunho dela. Já ouvi algumas coisas pela internet e houve aquela identificação. Como ela disse, ser filho de pastores, vir desse ambiente, não é um ambiente fácil. Por quê? Porque a cobrança, ela é muito alta. O preço não é baixo, é um preço alto, porque as pessoas, elas olham para você com uma expectativa muito grande, elas querem que você seja a quarta da trindade, vamos dizer assim, né? Tudo perfeito, tudo certinho, você não pode errar, você não pode respirar um pouquinho mais profundo. Por quê? Porque você é a filha do pastor. E a filha do pastor precisa ser o exemplo em todas as áreas. Só que chega a hora da adolescência, né? Chega a hora da juventude que isso se torna tão mais pesado, na verdade, porque a gente tem os nossos dias, né, difíceis, a gente também tem os nossos dias que a gente acorda querendo brigar, vamos dizer assim, e não, você tem que manter muitas vezes uma aparência. E eu vim desse contexto, mas eu vim também de um lar que sempre pregou muito a perseverança. E eu vejo que hoje, esse ministério que o Senhor me entregou, é um ministério de perseverança. Porque eu brinco até com meu pai assim, pai, ser pastor no Brasil é muito mais fácil do que ser pastor na América.
Por quê? Porque as dificuldades que a gente encontra aqui é muito grande. As pessoas, a gente está vivendo numa geração, e eu acho que aqui nos Estados Unidos isso é muito mais forte. A gente está vivendo numa geração hoje, uma geração muito imediatista. Se você vem no culto, se você faz, vamos dizer, uma campanha, se você pede a Deus algo e o Senhor não te responde da maneira que você quer que Ele responda, que você acha que é a maneira fácil, você desiste. Então nós lidamos hoje com muitas pessoas que desistem no meio do caminho e não perseveram. Então eu vim desse lar que me ensinou muito a ser persistente e até o fim. Eu sempre carrego isso comigo. Aquele que coloca a mão no arado, ele tem que ir até o final. Não vão ser os ventos, não vão ser as circunstâncias, não vai ser nada adverso que vai te tirar daquilo ali que o Senhor tem para você. E a Cris falou algo muito forte, lidar com as expectativas hoje das pessoas é muito difícil. Porque elas colocam uma expectativa nos pastores, né, Cris? Muito grande, que o pastor ele tem que ser um exemplo em tudo. E pastores também têm os seus dias difíceis, né, pastora Helena? A gente tem dias que a gente sofre, que a gente chora, tem dias que dói também em nós, né, na nossa humanidade. Então, carregar isso às vezes, se a gente não tiver uma balança, a balança do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente não consegue dar conta. Então, eu tenho falado muito isso para mim, tenho pregado isso dentro da minha casa, pregado sobre isso também na vida dos meus filhos, transmitindo esse legado para eles. Perseverem naquilo que o Senhor te chamou. Não importa o que aconteça, se as pessoas vão se frustrar ou não com vocês. Se hoje elas estão dando risada, amanhã elas estão te atacando. Não tem problema. O seu alvo não é a terra. O seu alvo é o céu. Então persevera contra todas as coisas que muitas vezes vêm para tentar te tirar do foco, para tentar te tirar do propósito do Senhor na sua vida. Persevera. E hoje eu vejo esse trabalho com as mulheres como um trabalho de perseverança. Porque houve momentos que na minha humanidade, houve momentos que na minha fragilidade eu quis desistir. Houve momentos que eu olhei para o meu marido e eu falei, não foi isso que eu coloquei na minha listinha. Não foi isso que eu planejei para o meu futuro. Meu sonho de futuro. Eu não foi isso. Como a pastora Cris falou que olhou para o marido dela, ele tem cara de pastor. Quando eu conheci o meu marido, ele estava na bateria. E Deus me deu uma visão com ele. E falou assim para mim que ele seria um pastor. Que ele estaria na frente de um rebanho. E quando eu falei isso para ele, ele falou para mim, Simeia, eu só tenho algo para te dizer. O dia que o Senhor me arrancar da bateria, Ele pode me levar para o céu. Mas glória a Deus, Ele está na terra, gente. Louvado seja o Senhor por isso. Então assim, eu também já corri muito desse lugar. Então, ser filha de pastor também, você perde um pouco da sua identidade, né? Porque a filha do pastor, ela não tem nome. A filha do pastor, ela nunca tem nome. O filho do pastor, ele nunca tem nome. Eu falo muito para as meninas aqui. O Joshua, ele é o Joshua. O Nicolas, ele é o Nicolas. Eles têm nome. Eles têm uma identidade. E eu prego muito isso para eles. Meus filhos, vocês têm a própria identidade de vocês. Então, quando eu casei, meu marido se tornou pastor. E eu correndo desse lugar, né? Como eu sempre corri. Quem me conhece mais de perto sabe da minha história. Aí era a esposa do pastor. Que também não tem identidade. Eu troquei de filha de pastor para esposa do pastor. E a esposa do pastor também, muitas vezes, é muito mais difícil ser esposa de pastor do que ser filha de pastor, né? Porque a esposa do pastor muitas vezes carrega tantas coisas e muitas vezes calada, né? Sem poder compartilhar com ninguém, sem poder falar. E muitas vezes o que a gente mais quer é um ouvido para nos escutar.
O que a gente mais quer é uma pessoa de confiança, que você possa abrir o seu coração, mostrar a sua fragilidade, mostrar que você não está bem, e está tudo bem não estar bem todos os dias. Né? Porque a sociedade ela prega muito isso, que nós precisamos ser super mulheres, dar conta de tudo, fazer tudo. Não, tem dias que você não vai dar conta, vai ter dias que a gente vai querer ficar na cama um pouco mais, vai ter dias que você não vai querer atender o telefone, e está tudo bem, não está bem todos os dias. Então eu troquei a minha farda de filha de pastor para a esposa de pastor. E hoje, graças a Deus, eu consegui entender o meu chamado no reino. Eu consegui entender que não era apenas ser esposa do pastor Everton, mas a pastora Simeia também, com uma voz nessa cidade, uma voz de simplicidade, mas uma voz de verdade, de muita verdade. Quem anda comigo me conhece, às vezes se assusta, porque às vezes é muito verdadeira, e nós estamos lidando com tantos personagens, que a gente, quando lida com verdade, dá medo, né? Quando você encontra uma pessoa de verdade, lidar, né? Você não sabe nem lidar. Meu Deus, eu estou tão acostumada com a mentira, eu estou tão acostumada com personagens gospel, que quando eu encontro pessoas de verdade, às vezes até me confronta, me assusta. Mas é essa voz que o Senhor chamou para os dias de hoje, para esta geração. Eu falo para mim todos os dias: Simeia, foi para esse tempo, foi para essa hora, foi para essa cidade e foi para esse povo que o Senhor te chamou. E eu estou aqui só obedecendo e perseverando em obedecer ao Senhor. E nós te agradecemos, não é, mulheres extraordinárias? Obrigada, pastora Simeia, porque você perseverou. Obrigada porque você escutou a voz do Senhor e você está aonde você deveria estar. Porque eu posso dizer como criatura viva, você impactou a minha vida. Você e a sua família têm impactado a minha vida e a vida da minha família. E eu tenho certeza que muitas mulheres aqui também foram impactadas pela tua voz. Persevere, continue. Muito obrigada, mulheres. Foi maravilhoso ter esse tempinho com vocês. Eu agradeço a disponibilidade de vocês de estar aqui conosco no nosso podcast ao vivo. Foi a primeira vez que a gente fez um podcast ao vivo, mas eu acho que eu gostei, eu acho que vale a pena fazer de novo, não é, mulheres? E eu queria agradecer cada uma de vocês. Eu acho que foi muito lindo tudo que nós podemos escutar neste momento. Eu acho que, mais uma vez, nós fomos impactados pelo testemunho de cada uma dessas mulheres, e que realmente a gente possa levar isso para a nossa vida, e que a gente possa aprender que vale a pena manter um legado na presença do Senhor. Na hora que a pastora Cris estava falando, eu comecei a me lembrar do meu filho. Ele tem apenas 18 meses, mas como o legado que eu estou tentando deixar, e em nome de Jesus eu vou conseguir, vai perseverar. Desde pequenininho eu oro com meu filho. E hoje, todas as vezes que a gente vai fazer oração, ele quer convidar o pai dele para poder estar junto. Então é muito lindo. Toda vez que a gente fala, filho, vamos orar, o pai dele vai ter que sair da onde ele estiver, porque os três vão ter que estar de mão dadas para orar. E eu sinto isso como Deus fazendo a diferença na minha vida. E o meu filho, ele veio com um propósito. E ele já tem impactado a vida de várias pessoas. Ele já está cumprindo um propósito. Então, perseverem no legado de vocês. Tem dias que vai ser difícil, tem dias que vocês vão olhar e vocês vão pensar, não vale a pena. Mas ele lá de cima está dizendo, minha filha, continue. Meu filho, continue, porque vale a pena. O resultado vocês vão colher, talvez não aqui, mas quando vocês estiverem na glória comigo. Muito obrigada.